Graça e paz, irmãos. Oremos um minutinho. Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome no qual podemos ser cobertos diante de Ti. Agradecemos esta nova oportunidade que nos concedes hoje à noite. Concede-nos, Pai, abrir a Tua palavra, ler nela. Desejamos poder ler nela contigo, debaixo da Tua luz, debaixo da Tua graça, Senhor. Seja o Senhor indo diante de nós, nos limpando, nos guardando, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, com a ajuda do Senhor, hoje vamos prosseguir um pouco dos assuntos que começamos ontem à noite. Então, vamos voltar a ver aquele capítulo 25 de Êxodo. Por enquanto, agora no começo, vamos dar uma olhada panorâmica no capítulo. Êxodo, capítulo 25, onde se fala aquele pedido de Deus para fazer para Ele um santuário, tomando daquilo que o mesmo Senhor providencia para nós. E na base daquela providência de Yahvé Jireh, Ele se proverá de cordeiro, assim como falou Abraão para Isaac. Assim Deus provê o que precisamos tomar dele pela fé para poder fazer para Deus. E ontem terminamos vendo aquela repetida palavra: farás, farás, farás para mim. Ou seja, que Deus nos está pedindo a seu povo, de maneira coletiva, a ser para Ele um santuário. E esse santuário tem várias coisas. Então aqui, se vocês veem no capítulo 25, aparece primeiro a arca do testemunho. Depois aparece a mesa para o pão da proposição. Então aparece o candeeiro, o castiçal, o candelabro de ouro. Depois aparece o tabernáculo com suas tábuas, travessas, véus, etc. Depois aparece o altar de bronze. E no átrio do tabernáculo e o azeite para as lâmpadas. Até aqui, isso corresponde à casa espiritual. Depois vem as vestes dos sacerdotes e a consagração de Arão e seus filhos, e as ofrendas diárias, e o altar do incenso, etc. Gostaria que também dessemos para ver como se corresponde no Novo Testamento esta sequência de Êxodo. Esta sequência de Êxodo aparece no Novo Testamento, mostrando-nos o Novo Testamento, que precisamos dela para aprofundar a revelação própria para a igreja. Então, marcando aqui, em Êxodo, vamos para a primeira epístola de Pedro, que está depois de Tiago, e vamos ver o capítulo 2, o verso 4.
1 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Já fizemos uma olhada panorâmica desses primeiros passos aí na casa de Deus, desde o interior para fora. E aqui diz assim, 2:4 de 1 de Pedro: chegando perto a Ele, pedra viva, rejeitada certamente pelos homens, mas para Deus escolhida e preciosa, vós também. Primeiro disse que Ele que é a pedra viva, agora fala que nós também como pedras vivas. Mas note que este verso 5, de ser edificados, tem um requisito, que é a primeira frase do verso 4. Chegando-vos perto dele, pedra viva. Ou seja, se nós chegamos perto dele, então vamos ser edificados, como fala o verso 5. Chegando perto dele, a pedra viva, a cabeça, vós também, como pedras vivas, sede edificados. Sede edificados. Estivemos vendo já no ajuntamento que a primeira vez que aparece a palavra edificação, aparece relacionada com Eva, figura da igreja. Ou seja que, ao longo de toda a Bíblia, aparece um motivo que se repete constantemente, que está no coração de Deus, e que é a edificação de uma casa para Ele. Ele tem isso no coração, e Ele pede a seu povo que voluntariamente, espontaneamente, façamos para Ele um santuário com os materiais que Ele provê, que se referem à plenitude de Cristo, aos distintos aspectos da plenitude de Cristo, para que nós, tomando da provisão de Deus, que é Cristo, lhe edifiquemos uma casa a Ele, conforme ao modelo dele, conforme os materiais de Cristo. E aqui também em Pedro, disse que chegando nós perto dele, e descreve quem é ele, então chega no verso 5 e diz: sede edificados. Primeiro, como casa espiritual, e aí temos os capítulos 25, 26, 27, onde está falando da casa. Falou do tabernáculo com as partes interiores, mas depois do tabernáculo, que é a casa e que é espiritual, por isso tudo aquelas coisas materiais são figuras de realidades espirituais em Cristo. Agora disse, e não somente como casa, sino e sacerdócio santo. E por isso no verso 28, 29 de Êxodo, descreve as vestes sacerdotais, a consagração sacerdotal, tudo que tem a ver com o sacerdócio santo do Novo Testamento, porque do Antigo era só figura. O verdadeiro sacerdócio é do Novo Testamento. O sacerdócio de Arão era transitório. O sacerdócio permanente e o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. E Cristo, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sem princípio de dias, ou seja, desde a eternidade e para a eternidade, Ele que nos faz reis e sacerdotes do novo pacto. Então, o antigo pacto era uma sombra, uma figura, um símbolo, mas a realidade espiritual é a casa espiritual. A física representa a espiritual. Nós somos a casa espiritual.
E nós somos o sacerdócio santo de que fala Pedro. Nós, chegando perto de Cristo, somos edificados casa espiritual. Nossa chegada ao Senhor não nos deixa individualistas, ainda que Ele nos fez indivíduos não para ser individualistas, sino para juntamente conformar a casa espiritual de Deus. Por isso Ele disse: farás para mim um santuário. E só chegando a Ele para tomar dele é que podemos fazer o que Ele espera de nós. Mas nós precisamos saber o que Ele espera de nós, porque Ele nos criou com propósito, e só o propósito de Deus dá sentido verdadeiro e eterno à nossa vida. Nossa vida só tem sentido vinculada com o propósito eterno de Deus. Devemos compreender para que Deus nos fez e que é o que Ele espera de nós e em que temos que colaborar com Ele através do Filho e através do Espírito. Por isso Ele disse: tomai, e também disse: farás para mim. Todos juntos temos que fazer para Ele um santuário. Esse santuário tem várias partes. Já vimos a arca, a menção, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, o altar de ouro, o altar de bronze, e temos que também nós mesmos ser sacerdotes para Ele. E por isso tem essa ordem lá em Êxodo, e essa mesma ordem aparece aqui pelo Espírito Santo em Pedro. Você vê aí: ser edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Casa, sacerdócio e sacrifícios, tudo por meio de Jesus Cristo. Cristo é isto para o Pai. E agora, por meio dele, ele se formando em nós, nós nele, edificamos para o Pai esta casa, este sacerdócio e estes sacrifícios por meio de Jesus Cristo. Agora, gostaria que vamos a outro lugar. Vamos ao livro dos Números e vamos ver também estas coisas. Números, capítulo 4. Números 4. Vou ler o versículo 5 em diante. Gostaria que vocês colocassem muita atenção nesta sequência do capítulo 4 de Números. Tudo isto está relacionado com aquilo que vimos em Êxodo, o que vimos em 1 de Pedro, agora isto também, e depois vamos ver outra correspondência com o Novo Testamento. Capítulo 4 de Números. Lembre-se este título, Números. O título em hebraico é Bemadabar. Bemadabar significa no deserto. Isto foi revelado no deserto. Eles saíram de Egito, mas não saíram como uma tropa. Saíram como um tropel, que é diferente de tropel que tropa. Sair como tropeles, todos em desordem. Mas ele começou a colocar ordem no meio do desordem. E por isso este livro em Números, o título na Septuaginta,
que é a tradução ao grego do Antigo Testamento antes de Cristo, e que é a versão grega que os apóstolos mais usam nas epístolas do Novo Testamento, quando eles citam o Antigo, mas eles estão escrevendo em grego, maiormente eles citam da Septuaginta, a tradução ao grego do Antigo Testamento, 2 séculos, ou quase 3, antes da vinda de Cristo. E o título, na Septuaginta, é aritmoi. Aritmoi é a palavra do grego. E essa mesma palavra, a mesma raiz de onde vem a nossa palavra aritmética. Aritmética tem que ver com os números. Os números são para pôr ordem, para somar, para restar, para multiplicar, para dividir, para fazer potenciação, radicação, logaritmos, tudo para poder ordenar o universo. E esse foi o título que a Septuaginta colocou ao livro Bema Dabar, no hebraico, no deserto. Agora na Septuaginta é aritmoi, e daí vem números. Começa com censo. Olhe os títulos desse livro do capítulo 1. Censo de Israel em Sinaí. Nomeamento dos levitas. Campamentos e chefes das tribos. Censo e deveres dos levitas. Tarefas dos levitas. E aí você vai vendo como aquele desordem, aquele tropel, vai virando uma tropa ordenada, através da aritmoi, da aritmética de Deus, para pôr ordem no desordem. Então, aqui no capítulo 4, vamos ler desde o verso 5, já com esse contexto. Quando tenha que mudar-se o campamento. Então você vê que o campamento tem que avançar. E neste mesmo livro de Números, aparece no capítulo 33, o livro das jornadas, a ordem de marcha através do deserto. Para poder atravessar o deserto em direção à terra prometida, que fala da plenitude de Cristo, não se pode andar desordenadamente. Se tem que andar na ordem de Deus, nas delicadezas do Espírito e da natureza divina. Então ele coloca uma ordem para evitar que morramos. Para nos manter em vida, temos que andar na ordem do Senhor, na delicadeza da natureza do Espírito de Deus. Amém? Então aqui fala da mudança do campamento. O campamento tem que avançar de jornada em jornada, e Deus está colocando uma ordem, uma aritmética divina, que nós, nela, temos que perceber a ordem das prioridades de Deus. Existe uma hierarquia dos assuntos. Não estou falando de pessoas só, estou falando dos assuntos da palavra. Ela tem uma hierarquia. E se queremos avançar, temos que ver o que o Senhor coloca primeiro, o que o Senhor coloca segundo e terceiro. Eles saíram-se nessa ordem. Eram escravos e saíram como um tropel. Mas agora Deus, com a nuvem, está ensinando o povo a entrar na ordem do reino do Senhor. Agora o Senhor começa a colocar ordem naquele rebuliço do tropel, para convertir aquele tropel em uma tropa
do exército de Deus. E então é a nuvem que vai ensinando ao povo a seguir a nuvem. Quando a nuvem se levanta, eles se levantam seguindo a nuvem. Quando a nuvem para, eles param. Quando ela diz vamos, vamos. Quando ela diz parar, parar. Se ela diz descansar, descansar. Às vezes fica um dia, ficamos um dia. Às vezes dura 7 dias, às vezes dura quase um ano numa estação, numa jornada, até aprendermos a lição. E quando já estamos prontos, a nuvem se levanta de novo e nos vai conduzindo. Deus está ensinando a seu povo a seguir a nuvem. E o tabernáculo é a casa dessa nuvem. E esse tabernáculo é figura da igreja. Hoje, Cristo e a igreja são esse tabernáculo de Deus. Primeiro foi Cristo, por isso diz João, Evangelho, capítulo 1, diz: aquele verbo tabernaculou entre nós. Está usando esse verbo novo, tabernacular ou tabernaculizar, quer dizer, morar no tabernáculo. Cristo é o tabernáculo do Pai, mas Ele é a primeira pedra dessa casa. E o resto das pedras somos nós. O edifício somos nós. Quando chegamos a Cristo, vamos sendo em Cristo edificados como casa e edificados como sacerdócio para oferecer sacrifícios ao Pai mediante Jesus Cristo. É Cristo quem nos capacita e nos torna para o Pai e nos faz filhos, filhas e servos de nosso Pai. Como nosso Pai nos serve através do seu Filho e seu Espírito em tudo que nós precisamos. Então, agora aparece uma aritmética, uma ordem. E diz assim: quando tenha de mudar-se o campamento, virão Arão e seus filhos, desarmarão o véu da tenda e cobrirão com ele a arca do testemunho e porão sobre ela a coberta de pele de texugos e estenderão acima um paño todo de azul e lhe colocarão as suas varas. Ou seja, aqui o campamento vai se mudar, mas o campamento tem que ter uma ordem de mudança. Às vezes, se nós saímos sem respeitar essa ordem de mudança, provocamos dificuldades. Vamos ver um exemplo no Novo Testamento. Vamos marcar aqui, vamos voltar para aqui. Amém? Vamos a Atos, capítulo 15, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Aí diz da seguinte maneira: aqui aparece o concílio de Jerusalém, no qual se ouviram uns aos outros para tratar certos assuntos, porque algumas pessoas tinham saído fora da comunhão por si mesmos, criando dificuldades e confusões no meio do povo de Deus. Então, foi necessário fazer aquele concílio e chegar a um acordo segundo o Espírito. E por isso, depois desse acordo, eles escreveram uma carta. Então, quando terminou o concílio, o apóstolo Tiago, o justo irmão de nosso Senhor Jesus,
que presidiu nesse concílio, ele sugeriu escrever o concílio uma carta expressando o que o concílio recebeu do Espírito. E disse desta maneira, verso 22 do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Coloque muita atenção. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger dentre os varões e enviá-los a Antioquia com Pablo e Bernabé. A Judas, que tinha por sobrenome Barsabás. Este não era Judas Tadeu, não era Judas Iscariote, era Judas Barsabás. E a Silas, chamado também de Silvano. Silvano se resume como Silas, como Epafrodito em Epáfras. Então diz aqui, e Silas, varões principais entre os irmãos, e escrever por conduto deles os apóstolos e os anciãos e os irmãos. O original diz os anciãos e irmãos, aos irmãos que dentre os gentios estão em Antioquia, em Síria. Antioquia era a capital de Síria, e Cilícia, outro país aí perto. Saúde, assim como começa também a carta de Tiago, saúde. Então escute aqui, o desordem que é colocado em ordem. Porquanto temos ouvido que alguns que têm saído de nós, aos quais não dimos ordem. Ou seja, que eles saíram por si mesmos, visitando as igrejas dos gentios e querendo impor a circuncisão, e que tinha que guardar a lei de Moisés para ser salvo, e começaram a falar juderias, mas não a palavra de Deus do Novo Testamento. Saíram por si mesmos a imponer leis. Veio o desordem, não houve uma ordem de marcha. Então diz assim, vos tem inquietado com palavras, perturbando vossas almas, mandando circuncidar-os e guardar a lei. Ou seja, houve pessoas que saíram para fazer algo religioso por si mesmos, mas sem comunhão e sem ordem dos apóstolos. Se fizeram a si mesmos apóstolos, quereram antecipar-se aos apóstolos e estabelecer uma ordem errática, pensando que estavam certos. Então agora diz aqui, que fizeram? Inquietaram com palavras, perturbaram as almas, mandando circuncidar-se e guardar a lei como se fossem judeus, as igrejas gentis, que eles não fundaram essas igrejas, mas se adiantaram a fazer bagunça no meio das igrejas, sem comunhão com aqueles que o próprio Senhor enviou e constituiu. Então diz aqui, tem-nos parecido bem, tendo chegado a um acordo, elegir varões e enviá-los a vós, com nossos amados, Bernabé e Paulo. Olha essa palavra, com, não sim, com nossos amados, Bernabé e Paulo, homens que têm exposto sua vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assim que enviamos a Judas e a Silas, os quais também de palavra vos farão saber o mesmo.
Ou seja, a palavra daqueles enviados era para explicar no mesmo espírito o teor da carta. Houve uma carta e houve um acordo, aqueles Bernabé e Paulo, junto com Judas, Barsabás e Silas, e disse, porque, escute, tem parecido bem ao Espírito Santo. Olhe de onde que está a presidência. O Espírito Santo. E disse mais, e a nós. Por isso disse, tendo chegado a um acordo. O Espírito Santo, que foi enviado para conduzir a igreja a toda a verdade, se moveu no meio do sínodo dos apóstolos e dos anciãos e conduz a eles a verdade. E eles foram conduzidos a um acordo de comunhão acerca da essência do Evangelho. Não era se podia comer isto ou aquilo, não. O assunto era a essência do Evangelho. A gente se salva pela circuncisão e por obedecer a Moisés, ou se salva por crer em Cristo e viver por Ele e receber o Espírito, não pela obra da lei, sino pela fé. Era um assunto crucial. Era um assunto da essência do Evangelho. Mas tinha pessoas religiosas que andavam impondo a lei de Moisés e a circuncisão como base para a salvação dos gentios, quando nem sequer os próprios judeus tinham obedecido toda a lei, porque ninguém pode se salvar pela lei. A lei é boa, e se você obedece todo, certamente se salvará, mas não tem ninguém que tenha sempre obedecido toda a lei. Então o Senhor fez um novo pacto, e isso é o ministério atual da igreja, o ministério do novo pacto. E aqui esse novo pacto foi estabelecido. Então disse assim, ha parecido bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor nenhuma carga. Ou seja, não estão colocando cargas. O Senhor foi libertar os cativos e os que são incapazes em si mesmos de levar cargas. Ele veio levar a carga a Ele, morrer por nós, a morte a que nos condena a lei. Porque a letra da lei que Deus manda não é estudar filosofia ou alguma história, não. Essa não é a letra que mata. A letra que mata é a que Deus escreveu nas tábuas de pedra. Aquele que obedece a isto, viverá por isto, mas se não obedece, morrerá. Ou seja, que a lei de Deus nos condena à morte. E por isso Deus entreverou a lei com sacrifícios, sabendo que ninguém poderia merecer a salvação, pretendendo confiar em ter guardado sempre toda a lei. Então Jesus teve que morrer, ele se obedeceu e não tinha por que morrer, então a sua morte foi expiatória em lugar de nós. Isso o Espírito Santo ensinou aos irmãos, porque naquele concílio havia os fariseus que pretendiam impor a lei, foram ouvidos, mas não foram obedecidos porque não era o Evangelho. Se ouviu a todos, mas a conclusão não foi dos fariseus, foi dos apóstolos e os anciãos. Amém? Então disse, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor nenhuma carga, mas que estas coisas necessárias, coisas mínimas, para não provocar aos judeus e não criar uma situação de controvérsia. Mas não esse monte de coisas que os fariseus queriam impor e os ebionitas, os judaizantes. Então aqui podemos voltar para Números 4. Aqui também se está colocando ordem. O que vai acontecer? O campamento vai avançar. Por isso a igreja tinha que avançar. E por isso aquela carta dos apóstolos, com aqueles que foram enviados, junto com os que haviam começado, Paulo e Bernabé, visitaram as igrejas,
fazendo conhecer os dogmas, a palavra no original grego, os dogmas que havia acordado a igreja em Jerusalém. E as igrejas tiveram paz, mas quando aqueles saíram por si mesmos sem comunhão, só provocaram inquietações e confusões. E por isso foi necessário eles se reunir e permitir o Espírito Santo conduzir a eles e tomar uma conclusão. Amém? E aqui diz: quando há de mudar-se o campamento, virão Arão, que é figura de Cristo, e seus filhos, aqueles que Deus chamou ao sumo sacerdócio, a mais alta categoria do sacerdócio. E o primeiro assunto que tem que tratar é com o véu e a arca, cobrir a arca com o véu. Essa arca representa Cristo. Essa arca é o primeiro que vai naquela linha. Você viu que quando limos Êxodo 25, o primeiro assunto era a arca, depois a mesa e o candeeiro, e depois o altar de ouro. Depois vinham outras coisas. E assim mesmo, essa mesma ordem da tipologia, que vamos ver aqui, se você vê no capítulo 4, depois fala o verso 7, sobre a mesa da proposição estenderão um véu azul. Ou seja, depois da arca, vem a mesa, igual que em Êxodo 25, assim em Números 4. E depois vem o verso 9, tomarão um pano azul e cobrirão o candeeiro. Terceiro lugar, o candeeiro. Quarto lugar, verso 11, sobre o altar de ouro estenderão um pano azul. Você vê que há uma ordem, há um aritmoi, uma aritmética de Deus. Primeiro a arca, segundo a mesa e terceiro o candelabro e quarto o altar de ouro. Depois vem outros levitas que traem as tábuas. Alguns levitas eram coatitas, porque Levi teve 3 filhos, Coate, Gerson e Merari. E cada um destes levitas se fazia cargo de alguns dos implementos do tabernáculo. E andavam numa ordem, estes vão primeiro, estes vão segundo, estes vão terceiro. E assim o ministério também tem uma ordem. Terceiro não pode ir primeiro, primeiro não pode ir segundo, segundo não pode ir terceiro. Aritmoi, aritmética, números, para pôr ordem no caos. Esse é o trabalho do Espírito. No princípio havia aquele caos provocado pela rebelião do inimigo. Mas o Espírito começou a se mover no caos e começou a separar a luz das trevas. Isto é trevas, isto que é luz. E depois começou a separar o que é da cima e o que é da baixo. E depois começou a fazer florescer as plantas e depois colocou as estrelas, o sol, a lua, depois os animais do mar, depois os animais da terra e por último fiz o homem e a mulher. E agora descansou Deus. Aí apareceu o tabernáculo, mas ele estava preparando o caminho desde o primeiro dia. Por isso aí também aparece aritmoi. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e por fim descansou no 7º dia. Descansou quando já o tabernáculo estava edificado. Aí estava Adão e Eva. Esse era o tabernáculo. Agora Deus descansou. Depois vem Betel, uma pedra ungida com azeite e acima dele libação, e então o nome Betel, casa de Deus.
porta do céu, lugar onde a escala do céu coloca seu pé. E anjos descendem e também sobem, e há comunhão, comunicação, reunião do céu com a terra. Por isso a arca era chamada de aliança, que estava no primeiro lugar, no centro do lugar santíssimo do tabernáculo. Às vezes nós vamos pelos costados, pegamos as estacas das cordas, daqueles peles de texugos, e como vamos colocar aquelas estacas no lugar santíssimo? E deixar a arca lá fora, no pátio, no átrio? Não. Primeiro é a arca. Alguém pode falar, não, primeiro são as orações, o partimento do pão, mas não é assim. Primeiro é a arca. E a arca fala da doutrina dos apóstolos. E depois ao norte, o ocidente é a arca, mas ao norte, frente ao sul, no norte estava a mesa dos pães da proposição e no sul o candelabro. Segundo e terceiro lugar, um frente ao outro. Um frente ao outro quer dizer que estão tratando dos aspectos da mesma coisa. E depois vem o altar de ouro. E olha aqui comigo. Veja comigo Atos de novo. Atos, vamos no início do livro dos Atos. Vocês vão lembrar muito bem isto. Diz assim o capítulo 2 de Atos. Capítulo 2, vamos ler versos 41 e 42. Este é o dia de Pentecostes, quando nasceu a igreja, quando começou as suas jornadas. No dia de Pentecostes veio o Espírito Santo, se convertiram 3.000. Assim que os que receberam a sua palavra, a dos apóstolos, cujo voceiro nesse momento era Pedro, não se levantou só Pedro, se levantou Pedro com os 11. Como dizendo, todos estamos falando a mesma palavra que Pedro. Eles não ficaram sentados, eles se levantaram também. E agora diz aqui, foram batizados e anadiram naquele dia como 3.000 pessoas. Aí começou a caminhada. E perseveravam, e note a ordem dos assuntos, eram 4 assuntos nesta ordem. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão uns com outros, no partimento do pão e nas orações. O primeiro assunto, a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é Jesus Cristo. Se você querer passar um pouquinho mais adiante, você vai ver qual era a doutrina dos apóstolos. Eles não cessavam de ensinar e pregar a Jesus Cristo. A doutrina dos apóstolos está centrada no Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo, na Epístola aos Romanos, no início da Epístola, ele fala do Evangelho de Deus acerca do Filho, do seu Filho, do Filho de Deus. O tema do Evangelho é o Filho de Deus. Por isso, lá em 2 Coríntios, também Paulo falava assim, não nos pregamos a nós mesmos, senão a Jesus Cristo como Senhor. E nós somente como vossos servos, por amor dele. A pregação dos apóstolos é Jesus Cristo. O Evangelho acerca de Jesus Cristo. Por isso, o primeiro assunto é a arca, que nos fala de Jesus Cristo. Nos fala o ouro,
nos fala da sua divindade, a madeira nos fala da sua humanidade, o propiciatório nos fala da sua obra. Isso é o que está no lugar central, no lugar santíssimo do tabernáculo. Isso é o primeiro assunto que está lá dentro do tabernáculo no Santíssimo. E o ouro estava por dentro e por fora da arca. O que é o ouro por dentro? É a divindade do Filho interiormente, porque ele é Deus desde a eternidade com o Pai. Ontem enfatizamos esse aspecto do Filho com o Pai. Pai, glorifica-me ao teu lado com aquela glória que eu tive contigo antes que o mundo fosse. Antes que existira qualquer coisa, o Filho estava com o Pai, diante dele. E nada do que foi feito se fez sem o Filho. Por isso a arca, que representa Cristo, por dentro tem ouro. Porque o ouro interior representa a pessoa divina do Verbo de Deus, antes de se encarnar. Por isso está por dentro o ouro. Mas depois tinha madeira. Depois do ouro de adentro, tinha madeira de acácia, que representa a humanidade. Mas depois por fora, de novo ouro, porque ele ressuscitou glorificado. E agora há um homem na glória que tem a glória divina que antes tinha de se encarnar com o Pai. Agora diz: Pai, eu vou de novo a Ti, glorifica-me, para que Teu Filho te glorifique a Ti. Me glorifica com aquela glória que eu tive lá dentro, contigo antes de ser um mundo. Agora ele se encarnou, mas agora recuperou a glória da qual ele se esvaziou e se assentou à destra do Pai. Um homem na glória, mas esse homem é o Filho de Deus feito homem. Isso é o que está no ponto central do avanço da igreja. A igreja tem que crescer no discernimento de Cristo. O Espírito Santo veio glorificar a Cristo e tem que ver a Ele em divindade. E tem que ver a Ele também em humanidade. Mas acima da arca estava o propiciatório, onde se colocava o sangue. Mas o sangue tinha sido derramado lá fora, no arraial, no átrio, no altar de bronze. E o sumo sacerdote introduziu aquele sangue no lugar santíssimo. Isso nos fala da ressurreição e ascensão de Cristo, chegando ao lugar santíssimo a apresentar sua obra, e por isso no propiciatório se colocava o sangue. Mas o sangue foi derramado no átrio. Mas o sacerdote, que é Cristo ressurreto, introduziu sua obra ao Santíssimo e colocou o sangue no propiciatório, e Deus colocou aos querubins nos extremos olhar para o sangue no propiciatório, porque Deus também disse: olharei o sangue e passarei de vós. E agora os querubins, que antes cuidavam na árvore da vida, que ninguém podia estirar a sua mão porque os querubins não deixavam, agora Deus manda os querubins olhar para o sangue. Agora você não morre, porque Ele derramou seu sangue. E esse sangue foi introduzido no Santíssimo, na glória. Por isso o propiciatório nos fala da obra completa de Cristo, tanto da morte como da ressurreição e ascensão à destra do Pai. Porque agora o sangue já não está mais lá fora, agora está no propiciatório, acima da arca, e Deus vê aquele sangue. Então, irmão, de que nos fala a arca com o propiciatório e o sangue? Da doutrina dos apóstolos. E qual é essa doutrina dos apóstolos? O testemunho de Deus acerca do seu Filho. E qual é esse testemunho? Que Deus nos deu vida eterna. E essa vida está em seu Filho. E aquele que tem o testemunho de Deus tem o testemunho em si mesmo.
O si mesmo é a alma, mas em si mesmo. Mas dentro que a alma é o nosso espírito. E esse é o lugar santíssimo. E lá é onde Deus quer que nós cooperemos com Ele para introduzir a arca. Temos que fazer essa arca conforme as medidas de Deus e cooperar com Deus. Farão para mim essa arca. Deus é que nos deu a Cristo, mas para que Cristo seja introduzido e formado em nós, nós temos que cooperar, nós temos que querer que Ele se forme em nós e nós sejamos configurados a Ele a partir do Espírito dele em nosso espírito. Isso é primeiro, não o partimento do pão, a arca, a doutrina dos apóstolos, a semente divina que nos faz nascer de novo. E então, agora sim, depois da doutrina dos apóstolos, vem a comunhão uns com outros e o partimento do pão, que são duas coisas que estão uma frente à outra, como no tabernáculo estava, se lá é o ocidente e lá estava a arca, então ao norte e ao sul, o sul é à direita e o norte, aí estava a mesa dos pães e ao sul o candelabro. E aí vemos que depois da doutrina dos apóstolos vem a comunhão uns com outros. Não pode ser comunhão uns com outros sem doutrina dos apóstolos. Quem não tem a doutrina dos apóstolos, nem sequer podemos dizer bem-vindo. Pode ser a serpente que esteja falando. Temos que ser pessoas muito misericordiosas, cheias de graça, mas não ingênuas. Se a pessoa não está de acordo com os apóstolos da Bíblia, do Novo Testamento, não podemos ser ingênuos. Não podemos começar partindo pão se não tem a Cristo, ao Cristo que testifica nos apóstolos. Porque a comunhão se deve ao Espírito que recebimos quando cremos no Senhor, recebimos a palavra dos apóstolos, somos batizados, somos perdoados e recebimos o dom do Espírito. Mas aquele que não tem o Espírito de Cristo, como diz Romanos 8, esse tal não é ainda de Cristo. Oxalá chegue a ser. Temos que tratar a ele com amor, mas ainda não nos apressurar. Ele precisa nascer de novo, recebendo Jesus Cristo, o perdão dos pecados e o Espírito Santo. Então, por isso, o que preside é a doutrina dos apóstolos, a arca, porque essa doutrina é acerca do Filho, o Evangelho acerca do Filho, sua divindade, sua humanidade perfeita, sua morte expiatória, sua ressurreição e ascensão, entronização, isso que está no primeiro lugar de nosso testemunho, de nosso avanço. Nós avançamos no conhecimento de Cristo, aprofundando na sua divindade, na sua humanidade, na sua cruz, na sua ressurreição, na sua ascensão, na sua intercessão, e então, se ele, lá, desde essa posição, ele envia o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo não se tem nada ainda. É o Espírito Santo que participa a Cristo e Cristo que participa ao Pai. É o Espírito Santo que faz realidade o novo nascimento e o crescimento e o avanço em Cristo. Então nós precisamos dessa ordem. A igreja nasceu e começou a perseverar primeiro na doutrina dos apóstolos. Está representada pela arca. Números 4 vai em primeiro lugar. Depois vem duas coisas, 2 e 3, que estão um frente ao outro. Mesa dos pães e candeeiro. E isso significa
a comunhão uns com outros e o partimento do pão, que estão intimamente relacionados. Se nos relacionamos com Cristo, podemos partir o pão para ter comunhão com Ele e também com a igreja. E a igreja está tipificada naquele candelabro. Quando você vai para Apocalipse, você que cada igreja em cada lugar é um candelabro. Você vê que a igreja em Éfeso está representada por um candelabro, um candeeiro, um castiçal. Depois, Esmirna é outro candeeiro. Pérgamo é outro candeeiro. Cada igreja de cada cidade é um candeeiro. E assim como o Senhor pediu fazer a arca com as medidas que Ele estabeleceu, com os materiais que Ele estabeleceu, também quando você volta lá para Êxodo 25, você vai ver esse mesmo verbo, fazer. Já ontem vimos quantas vezes aparece a palavra farán, a arca, nossa cooperação para que Cristo seja formado e entronizado em nós. Isso é o primeiro assunto. E depois se vem a mesa, e olha como começa. Farás, verso 23, farás a si mesmo uma mesa de madeira de acácia. Ou seja, nós temos que fazer essa mesa. Aqui está como se faz. E depois, diz no verso 25, lhe farás também uma moldura, e dá os detalhes. E 26, e lhe farás 4 anéis de ouro para levar ela. Bem? Verso 28, farás as varas de madeira de acácia. 29, farás também seus pratos, suas colheres, suas cobertas, seus tações, com que se livrará. Deus está pedindo a nós fazer essa classe de mesa. Ele quer ter sua casa em cada cidade. Nós somos a embaixada dos céus. Betel é a casa de Deus e a porta dos céus. Se você quer ir para o céu, tem que passar pela embaixada e tirar o visto na embaixada. Quando Paulo encontrou o Senhor ressurreto, que foi o primeiro que falou para Paulo? Paulo, vai para Damasco, vai para a casa de Ananias, e lá se te dirá o que deves fazer. Às vezes nós queremos passar por alto a igreja, ignorar a igreja e sair falando o que se nos ocorre, criando perturbações. Mas nem sequer Paulo teve esse direito de sair fazendo qualquer coisa. A primeira coisa que Deus mandou para Paulo, vai para a rua direita, na casa de Ananias, não? E lá se te dirá o que tens que fazer. Deus colocou a Paulo na comunhão da igreja e debaixo da autoridade dele na igreja. Então Paulo foi para lá e Ananias ao princípio não queria receber, mas Deus mandou receber este homem. Eu escolhi, é um instrumento meu. Não temas, porque estava perseguindo a igreja, mas Deus trocou ele. Então colocou a ele. Ele tivesse podido falar direto, e depois, muitas vezes, falou direto com ele, mas no começo ele tinha que ir à rua certa, rua direita, e lá se lhe falaria o que ele precisaria para começar. E então lá ele foi batizado, e aí começou o seu testemunho, e depois foi um apóstolo de Deus. Mas não começou, já foi escolhido para isso, mas foi colocado dentro da comunhão da igreja. Assim como aqueles que saíram por si mesmos sem comunhão,
Depois daquelas cartas, todas as igrejas se deram conta que eles estavam agindo por si mesmos, fora da palavra de Deus e fora da comunhão do corpo. Amém? Está claro? E aí, então, você tem a mesa e o candelabro, a comunhão uns com outros e o partimento do pão, um frente ao outro. E depois que fala lá, a quarta coisa em Atos 2, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão uns com outros, no partimento do pão, um frente ao outro, e nas orações. E qual era o quarto móvel depois da arca, da mesa, do candelabro? O altar de ouro, de onde se apresentava o incenso das orações e se introduzia no lugar santíssimo. O quarto assunto são as orações. Alguns querem orar ecumenicamente com os judeus, com os muçulmanes, com os hindus. Não é correto, porque cada um deles tem um Deus diferente. Ainda os próprios judeus dizem, a Bíblia, que não tem o Filho, não tem o Pai. Que não reconhece que Jesus é o Cristo, o Messias, tem espírito de anticristo. É delicado, mas é assim. Essa é a palavra de Deus. Não podemos nós contemporizar. Nossa comunhão não é sociológica para manter uma paz na humanidade. Jesus não veio a trazer paz. Vocês pensam, disse ele, que eu vim trazer paz na terra? Não, paz seja com os que recebem a Deus. Mas eu vim trazer espada. Eu vim trazer fogo na terra. Que quero que já comece? Agora, até numa mesma família, 3 estarão contra 2, 2 contra 3, porque que não querem Cristo, rejeitam os que são de Cristo. E depois da espada que vem, a fome. E depois a peste, e a morte, e o Hades. Se não recebe Cristo, fica sem nada. Vai perdendo e perdendo. Então, a Bíblia fala, e os apóstolos dizem, nisto conhecede o Espírito da verdade. Aquele que não confessa que Jesus, o Cristo, veio em carne, é espírito do anticristo. E aquele que não recebe os apóstolos do Novo Testamento, a Bíblia, esse é o espírito de erro. Se uma pessoa não pode crer acerca de Cristo, o que o Espírito disse pelos apóstolos no Novo Testamento, essa pessoa está debaixo da operação do espírito do anticristo. Essa é a verdade. Não falamos isto contra ninguém, falamos isto a favor de todos, para que não sejam enganados e recebam ao Cristo da Bíblia, dos apóstolos. Não qualquer coisa que se fala de Cristo, não. Se não fala conforme o Espírito que falou nos apóstolos do Novo Testamento, está debaixo da operação do anticristo. Então, voltando aí para Números 4, veja você o que diz aí. Primeiro assunto tem a ver com a arca, com o véu, com a carne, com a humanidade de Cristo e a sua divindade. Quando há de 5 e 6, quando há de mudar-se o campamento, virão Arão e seus filhos, ou seja, Cristo e os apóstolos primeiros, e desarmarão o véu da tenda, e cobrirão com ele a arca do testemunho. Que é o véu da tenda? O véu, como diz a Escritura em Hebreus, se refere à carne de Cristo. Todo aquele que não confessa que ele veio em carne, isso é mentiroso. Ou seja, que se vai avançar, você tem que ter o primeiro cuidado com o Filho de Deus e a sua humanidade.
Isso é o primeiro assunto. Se não confessa isso, não pode ser bem-vindo. Porque aquele que dá a bem-vinda participa dos seus pecados e erros e coopera na extensão da mentira. Não ser brutos, não. Cheio de misericórdia, mas com toda clareza. Você está ofendendo a Deus. Você não está reconhecendo o seu filho. Você está mentindo acerca do filho. Muitas vezes chegam os que se chamam de testemunho de Jeová na porta, mas eles vêm negar a divindade do filho, vêm negar a ressurreição corporal dele e de nós também, vêm negar a supervivência da alma depois da morte. Tudo parece religioso, mas tudo que estão falando é mentira. E a gente abre a porta e diz bem-vindo. São erros que cometemos, mas um dia temos que acordar e ser prudentes. A Bíblia diz: filho meu, cessa de ouvir os ensinos que te fazem divagar das razões da sabedoria. A sabedoria é o verbo de Deus, Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. E a Bíblia diz que temos que parar de ouvir aquelas razões, aquelas palavras que nos fazem divagar da sabedoria de Deus, que é Cristo e é a sua palavra. Você não está obrigado a ouvir todos os demônios de mentira. Você tem que ouvir a Deus. E se já conheceu o Senhor, não tem que perder tempo em outra coisa, tem que avançar na verdade, que é Deus em Cristo, pelo Espírito da Bíblia. Aí temos que estar. Então nós temos que perseverar primeiro no que se refere à arca, que é o que vai primeiro, a doutrina dos apóstolos, que é acerca do Filho primeiramente. Sua eternidade, divindade com o Pai, sua humanidade perfeita, aprovada e aprovada pelo Pai. Ou senão o sacrifício não seria aceito, então ele não ressuscitaria, mas ressuscitou para mostrar que ele, o Filho, cuja morte expiou nossos pecados, e foi recebida, e por isso foi ressurreto, para testemunho. Por isso é a arca do testemunho de Deus. E Deus manda, quando você lê com cuidado a arca, colocar dentro dela um testemunho. E esse testemunho é que Deus nos deu vida eterna, e essa vida está no Filho. Aquele que recebe o Filho, recebe a vida. Aquele que não recebe o Filho, não recebe a vida. Essa é a grande tragédia dos judeus que não receberam Cristo e dos islâmicos que consideram a pior blasfêmia que Deus tenha um filho. Mas para os cristãos é a maior verdade. Deus tem um filho. E esse filho é Jesus Cristo, verbo divino de Deus, e homem como nós, mas sem pecado. E foi provado como homem para que sua morte fosse expiatória, porque se ele tivesse pecado, morreria por si mesmo e nunca teria ressuscitado. Mas ele viveu uma vida perfeita que Deus aprovou, e assim já estava profetizada: um cordeiro sem defeito, não houve pecado nele. Então, amados, nós temos que ver esses aspectos primeiro do avanço. E essa ordem, essa aritmética, esses números de Deus. Como Deus coloca a ordem em todo este livro, o que está desordenado. E nós temos que começar por Cristologia, que é a revelação do Pai através do Filho, em carne, como homem, com espírito, alma e corpo humano, provado em todo, mas aprovado. E assim estava como cordeiro sem defeito,
para morrer. Por isso os judeus estavam buscando aquela vaca vermelha que não tivesse nem sequer um pelinho branco, porque aí já não serviria para aspergir e cobrir os pecados do povo. Isso tudo é figura de Cristo, só Ele o Cordeiro de Deus. E Deus falou: este é meu Filho amado, no qual eu tenho contentamento, a Ele ouvi. Esse é o primeiro assunto da igreja. Esse é o que começa no coração da casa de Deus, esse tabernáculo. O primeiro móvel, a arca, divino, humano, perfeito como homem, morte expiatória, ressurreição, ascensão, propiciatório com o sangue lá dentro, intercessão. Sobre essa base, Ele envia o Espírito a nosso espírito, nascemos de novo. Logo passa da regeneração à renovação em nossa alma, e a vivificar nossos corpos e a glorificar nossos corpos, não só individualmente, sino coletivamente. Então, amados, isso é uma introdução para o assunto da manhã pela manhã, se Deus quiser, que vamos entrar em algo já agora sim relacionado com a igreja. No santo se encontra com a igreja, mas não pode se encontrar com a igreja no santo se primeiro não se encontra no Santíssimo com o próprio Cristo. É Cristo a porta da igreja e do reino. E por meio de Cristo que entramos na igreja. Não qualquer igreja, não, a igreja do Senhor Jesus. Amém? Para entrar em uma organização humana, é o que eles dizem. Mas para entrar no corpo de Cristo é nascer de novo, recebendo o perdão de pecados pelo sangue e o Espírito de Cristo. Agora já nasceu dentro da igreja. Agora vai compreender o que tem adentro. E o primeiro assunto é a arca. Depois vem a mesa e o candelabro, e essas coisas vêm depois. Mas isto vem primeiro. Este é a base. Este é o fundamento da edificação. Sobre este fundamento pode-se edificar. A partir dele, desde o Santíssimo, fluirá o rio que vai saindo e vai irrigando e vai dando vida. Então, por hoje, vamos nos deter aqui. E amanhã, não sei qual é o horário, 9:30 do horário novo, não? Então, amém. Então, vamos agradecer a Deus, vamos pedir a Ele que nos conduza. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, rogamos a Ti que o Senhor nos fale, que o Senhor coloque as suas prioridades em nossos corações, edifique a igreja no fundamento de Cristo, porque a igreja é edificada na revelação de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira edificação. Um pouco mais de Cristo, preeminente em nossa vida. Guarda-nos de toda a armadilha do diabo e centra-nos em Ti mesmo, Senhor. E ajuda-nos também a entender a vida da igreja, uma vez que estejamos em Ti mesmo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Obrigado, irmão.